A emoção, ela faz parte da existência. Um ser sem emoção é um ser sem alma. É um ser que vive a inércia. Que a paz do Senhor seja com todos, amém? Quem recebe a paz do Senhor Jesus, aplauda Ele com bastante alegria. Também desejo a todos os pais aqui presentes e também a todos que nos acompanham pelas plataformas, um feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. É uma missão árdua, mas uma missão gloriosa, confiada pelo Pai Eterno, pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, ao pastor da igreja, à nossa diretoria, pela confiança em trazer uma meditação nesse dia tão importante. Nós sabemos, como bem disse a minha filha, todos os dias é dia dos pais. Todos os dias é dia de honrarmos esta figura que representa ou que aponta para uma figura maior e mais excelente, que é Deus. O pai aponta, a figura do pai, a figura paterna, aponta para uma figura transcendente, a figura do Deus Todo-Poderoso. E eu quero convidar vocês a lerem comigo Lucas no capítulo 15. Se puder ficar em pé, por favor. Lucas no capítulo 15, serei bastante breve, mas preciso, e usarei o tempo a mim confiado para apenas expor o texto que leremos nesse momento. Lucas no capítulo 15, versículo de número 17. Lucas 15, 17 diz assim: E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Podeis sentar em nome de Jesus. E aplauda o Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Criador. Essa parábola que está contida num compêndio de parábolas do capítulo 15, 3 parábolas com o mesmo sentido, com o mesmo propósito, revelar o amor, a grandiosidade do Deus que tem poder de resgatar tantos quanto Ele queira. No capítulo 15, no versículo 1 e 2, relata que Jesus recebe visitas como pecadores e publicanos, classes que eram desvalorizadas na sociedade da época, pessoas tidas como a escória da sociedade. Os pecadores, toda classe de pessoas que não caía na simpatia dos escribas e fariseus, ou que talvez vivesse uma vida diferente dos padrões judaicos da época. Os que cobravam impostos eram considerados como pecadores ou que estavam cometendo um crime gravíssimo, porque os escribas, os doutores da lei, não encontravam respaldo na lei mosaica para a cobrança de impostos. Logo eles eram desclassificados e tidos como ladrões, ou indignos de uma conversa, indignos de uma mesa para tomar café. Estes desclassificados pela sociedade da época se aproximam de Jesus com o único propósito de ouvir seus ensinos. Mas vem também os escribas e fariseus com o propósito de tentá-lo. E Jesus aproveita nesse íntere, nesse espaço de tempo, e conta algumas parábolas, mas com o propósito de mostrar que no reino dele tem espaço para todo mundo. Conta a primeira parábola da ovelha perdida, conta a segunda parábola da dracma perdida, e ele chega ao filho pródigo. Alguns, ao lerem esta parábola do filho pródigo, sempre demonstram um aspecto materialista. Focam nos bens que o pai depositara nas mãos do filho que gastara tudo com os prazeres desta vida. Outros são humanistas.
centralizam-se apenas no filho mais velho, que embora está dentro de casa, despreza também a companhia, ou talvez não valoriza a presença do pai. E tem um terceiro filho nesta parábola que em instantes iremos destacá-lo. O filho pródigo, bastante conhecida esta parábola, ele gastara todos os bens, os 25% da sua riqueza, com os prazeres desta vida. Mas ele lembrara que ele tem um pai justo, um pai honesto, um pai amoroso, e que a vida que ele vivia naquele real momento não condizia com os ensinos do seu pai. Ele caiu em si e lembra naquele exato momento da desgraça, da miséria, da escória. Ele lembra que o seu pai o instruíra com lições e princípios, valores que não são valores momentâneos, são valores eternos. Ele lembra do seu pai. Na miséria ele lembra do seu pai. Nasce uma pergunta, e eu gosto delas: por que será que naquele momento em que qualquer ser humano diria assim: estou com vergonha, nem para o meu pai eu vou ligar, nem para o meu pai eu não vou procurar meu pai, eu quero distância, não quero dar notícias para ninguém? Por que será que nesse exato momento em que este jovem está na miséria, a primeira pessoa que ele lembra, a primeira pessoa que é referência para ele, não é um estranho, não é um fazendeiro da época, ou um renomado da época? Ele diz: meu pai. Porque esse homem entendera o que é ser de verdade um pai. Não é alguém que apenas está preocupado em dar bens materiais a seus filhos, entretenimento, mas de dar valores eternos. Um homem que com o seu exemplo arrasta multidões. E a maior multidão que um homem arrasta não é nem do auditório, dos auditórios, dos estádios, de templos lotados. A maior multidão é a da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Este homem da parábola que Jesus está contando é o pai dele, é o eterno. Jesus mostra para os escribas, para os fariseus, Jesus mostra para os pecadores que ele é diferente do pródigo. Jesus é diferente do pródigo, porque ele não está interessado no patrimônio do pai, ele não está interessado nos bens do pai, ele não está interessado na casa do pai. Jesus mostra também que ele é um filho que não está interessado em apenas estar na casa do pai e se gloriar que cumpre alguns mandamentos. Ele diz: eu estou com o pai porque o pai representa o tudo para mim. Porque o destaque da parábola não é para o pródigo, o destaque da parábola não é para o filho mais velho, que até fica bravinho quando o irmão mais novo volta. O destaque é para esse pai que não mudou com o filho religioso dentro de casa, que não aceitara o retorno do seu irmão. O destaque não é para o filho pródigo, que só voltou depois que tudo acabara. O destaque é para o pai que não muda. Ele não muda, ele continua amando, ele continua perdoando, ele continua imutável, ele continua cheio de amor, ele continua perfeito, maravilhoso, justo. Aleluia. O destaque, o filho que está contando, que é o narrador, participante da história. Jesus destaca ao pai, como ele bem dissera: o meu alimento é fazer a vontade, a minha fome é pela vontade do pai, porque eu sei quem ele é. E o filho reflete a imagem do pai. Quando ele sabe quem o pai é,
o que a presença do Pai representa. Ele não quer saber de casa, ele não quer saber do dinheiro, ele não quer saber da herança. Ele diz apenas: eu quero estar com meu Pai, porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é maravilhoso. A presença dEle é gostosa, a presença dEle é maravilhosa. Eu tenho certeza que em alguns momentos esse pai repreendeu, esse pai corrigiu o seu filho, mas nada disto ofuscou o amor que esse pai tem por esse filho. E esse filho entendeu, mesmo nas misérias, mesmo na desgraça, ele lembra: há um pai que é justo, há um pai que é fiel, e eu sei, se eu retornar para ele, se eu ficar com ele, eu estarei seguro para sempre. E você me pergunta o que isso tem a ver com o dia de hoje? Tem tudo a ver. Jesus nessa parábola mostra o exemplo de filho que precisamos ser. Um filho sem interesses. Um filho não materialista nem humanista. E ele mostra também o exemplo de pai que Deus nos inspira a ser. Um pai que está disposto a acolher seus filhos. Um pai presente. Um pai que, independente das circunstâncias, estará para abraçar, beijar o seu filho e dizer: independente de tudo, você é meu filho, porque eu escolhi ser seu pai. Deus me deu você como presente, como herança, meu filho, e eu vou cuidar de você, independente de quaisquer coisa. Tudo isso tem a ver que Deus, Ele se exemplo máximo, que independente da sociedade, do mundo, que está de pernas para o ar, há um exemplo que devemos copiar. Há um exemplo de família, há um exemplo de paternidade, cheio de amor, de misericórdia, e refletindo aquilo que há no Todo-Poderoso, que reflete o fruto do Espírito. Se estamos no Pai, o fruto do Pai estará no Filho. Só quem é filho levanta as mãos e dá um glória a Deus. Só quem é filho aplauda o Senhor Jesus. Só quem é filho glorifica o nome do Senhor. Glorifique aquele que vive e reina para sempre. Que o Pai eterno continue nos inspirando. Deus abençoe.